Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Natasha e esse é o Roteiro de Família. Aqui eu falo tudo sobre viagens com crianças. E eu sei que uma das principais dúvidas é como escolher o destino de férias ideal para toda a família. Se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final que eu vou dar um passo a passo excelente para você não ter mais dúvidas na hora de escolher o seu destino. Eu sei que existem aqueles estereótipos, né? Disney, Beto Carreiro, mas não é sempre que a gente tem condições de ir para todos esses destinos. Então, como escolher? Eu vou dar aqui um passo a passo. Se você seguir até o final, eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida na hora de escolher o destino ideal para sua viagem em família. Mas antes, eu queria pedir, por favor, para você já deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e dizer se você quer temas semelhantes a esse para o próximo vídeo, ok? Se você está procurando uma lista de destinos perfeitos para conhecer com crianças, não é esse vídeo. Aqui eu acredito que o destino perfeito para sua família é aquele que a família sonha em conhecer. E eu tenho certeza que é possível sim organizar uma viagem para a família para vários destinos que não são considerados o top 10 destinos para você ir com crianças. Eu, por exemplo, já fui com destinos bem diferentes aqui no Brasil, como por exemplo, Alter do Chão, Jericoacoara, e todos eles foram bem legais para ir com o meu filho, que tem agora 4 anos. É claro, gente, que alguns destinos, como a Disney, por exemplo, e certos hotéis, têm uma série de estrutura e de equipamentos que facilitam muito a viagem com crianças. Mas você não precisa se prender a esse ideário. Se você quiser dicas de cabo a rabo de como viajar com crianças de uma maneira mais simples, sem perrengue e com segurança, eu vou parar aqui um vídeo um instantinho para te indicar o meu e-book. É o e-book Viajando com Crianças, que na verdade eu organizei porque são vários especialistas que em cada área de conhecimento deram dicas para você facilitar a sua viagem em família. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O que é importante lembrar é que os limites devem ser respeitados. Você, melhor do que ninguém, sabe o horário de sono do seu filho, o horário que ele tem fome, até quando ele pode aguentar se divertir sem estar muito cansado e começar a ficar um pouquinho mais irritado. Então, o ajuste do roteiro ideal não tem ninguém melhor para fazer do que você. Por isso que esse guia é tão legal, porque ele te ajuda a planejar sua viagem com autonomia. E aí você faz da maneira que se encaixa melhor para a sua família. O primeiro pilar para você escolher o destino perfeito para sua família é qual é o sonho da família. Mas uma coisa é importante, é fundamental você sonhar sim. Só que mais importante do que sonhar é você se planejar para materializar o seu sonho. Porque senão o sonho fica ali no abstrato e a gente precisa materializar para que esse sonho realmente possa acontecer. Para facilitar, eu recomendo que você faça o que a gente chama de wish list ou lista de desejos. Primeiro, você vai elencar os 10 lugares que você mais deseja conhecer. E aí você vai colocar esses lugares numa lista, em fotos, colocar uma pastinha lá no Pinterest dos lugares incríveis que você vai conhecer, colocar na porta da geladeira, na porta do armário, enfim, em algum lugar que seja acessível e você consiga ver sempre aquela sua lista de desejos. Porque quando você está vendo ali, você está relembrando do seu sonho e você vai começar a mudar hábitos na sua vida para você tentar chegar mais perto daquela sensação boa, daquela sensação agradável que você tem ao ver aquelas fotos, ao ver aquele seu sonho um pouquinho mais materializado ali no papel. E além disso, a wishlist serve para você elencar esses destinos que você quer conhecer. Isso vai ser útil quando, por exemplo, surgir aquela promoção de passagem para um dos destinos daquela lista, você já vai saber aproveitar sem pensar muito. O passo 2 é avaliar o momento. Primeiro, a quantidade de dias que você tem disponível. Porque, por exemplo, às vezes você tem um feriadão, mas vamos pensar, feriadão de 4 dias, mas tem o tempo de deslocamento. Se for um deslocamento muito grande, você perde praticamente os 2 dias desse feriadão viajando, e aí só sobram 2 dias para aproveitar o lugar. Será que vale a pena? Se você só tem aquele feriado disponível para viajar em família, não conseguiu conciliar as férias, você vai ver ali na sua lista de desejos um lugar mais próximo, né? Algum lugar que seja mais compatível com uma viagem que aí já seria de 2 dias e meio, de 3 dias. Então você vai adequando de acordo com a sua wishlist. Outro ponto a ser considerado no momento é, por exemplo, a época do ano. Se o seu desejo, por exemplo, é fazer um tour pelas ilhas gregas e você só pode viajar nas férias de janeiro, talvez não seja o momento ideal agora. Porque, né, você pode até conhecer a Grécia,
mas você não vai aproveitar o potencial máximo das ilhas gregas em pleno inverno europeu. E além das questões climáticas, vale a pena pensar nos períodos do ano em que esses destinos estão mais cheios, porque isso também interfere no preço das passagens e no preço das hospedagens. No caso de viagens com crianças, é interessante pensar também se vocês vão conseguir aproveitar o que vocês desejam, o que vocês sonham, naquela fase em que o seu filho se encontra no momento. Então, por exemplo, se são crianças muito pequenininhas, talvez não seja o momento ideal de você fazer um destino que tenha muitas trilhas. Você pode até visitar o destino, mas talvez você não consiga aproveitar as trilhas. Por exemplo, na viagem que eu fiz para Fernando de Noronha, o Lucas tinha 4 anos na época, recém-completados. E assim, ele aproveitou muito, foi o máximo, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa viagem. Mas eu já fui sabendo que eu não iria fazer as trilhas, porque o Lucas, ele ainda não consegue andar por um período muito grande de tempo sem pedir o colo. E ele já tá ficando pesadinho para levar no carregador ergonômico, né? E não rola fazer trilha de carrinho. Então, uma outra vez que eu for na Noronha, quem sabe eu faço a trilha. Ou não, a viagem foi bacana mesmo assim. É importante avaliar isso antes de decidir o seu destino também. E lembrando, gente, uma coisa muito importante, é necessário ter equilíbrio. Para mim, a viagem não pode ser totalmente voltada para criança, mas também não pode ser totalmente voltada para os adultos. É preciso no seu roteiro criar momentos que tenham atividades voltadas para o público infantil, da idade dos seus filhos, mas também algumas atividades para os adultos. Mas mais uma vez, é claro, é importante observar o limite da criança. E como eu falei, ninguém é melhor do que você para saber qual é o limite do seu filho. E aí, você tem que avaliar se você está disposto a abrir mão de certos atrativos, de certas atividades nesse período, ou se é melhor deixar essa atividade para um outro momento. E aí, mais uma vez, você pode se apoiar na sua wishlist para, de repente, abrir mão de um destino e escolher o outro. E por fim, gente, o terceiro pilar é o orçamento. É importante que a sua viagem esteja condizente com as condições financeiras que você tem para viajar naquele momento. Então, é necessário elencar todos os custos da viagem para poder comparar com aquele valor que você tem disponível para aquela viagem. E existem alguns sites que podem te ajudar a isso. Anota aí. Para passagens aéreas, você pode usar sites buscadores como o Google Flights, o Skyscanner, ou sites mesmo de promoções como Passagem Promos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Para o custo da hospedagem, nada melhor do que consultar o bom e velho Booking.com. Para saber o custo de vida local, você pode ter uma base com sites como Quanto Custa Viajar ou Núbio. Não dá para esquecer também, é claro, do Seguro Viagem. Nunca viaje sem o Seguro Viagem. Vou deixar aqui o link do Seguros Promo, que é um site que ele faz uma busca entre diversos serviços de seguro viagem e aí você vê qual é o mais adequado para sua família. Para o transporte interno, tem sites como Rome2Rio, Flixbus e Omnio. E por fim, para os atrativos, vale conferir as avaliações do TripAdvisor e sites como Civitatis e Get Your Guide. Não esquece também de, quando você estiver avaliando os custos, colocar ali os custos para tirar passaporte, para tirar visto, se você ainda não tem. Se você quiser um vídeo sobre documentação da criança, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês. Bom, e tendo assim essa noção geral dos valores que você vai gastar nessa viagem, você vai saber se você tem o orçamento disponível para essa viagem ou não. Se não tiver, o que você faz? Consulta a sua wishlist e vê um destino mais adequado para a sua realidade nesse momento. O que não rola é ficar endividado, hein, gente? Então, resumindo, pense em seus sonhos, se esse é o momento adequado e o orçamento que você tem disponível para a sua viagem. Pensando nesses 3 pilares, com certeza você vai ter um embasamento muito maior para tomar uma decisão mais acertada sobre o destino de viagem da sua família. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comenta aqui qual o seu destino dos sonhos e até o próximo vídeo.